Se hau para a República, inglês, português, tem um bastante espanhol, belo outro. Ela precisa interpretar. Halo makhluk sirah, soro malu falio hau Guilhermina Franco e a podcast STL. Vai de São Ohin, a me convida candidato independente ba presidente da República período tinang ring rua do nulo resing rua to tinang ring rua do nulo resing hitu. Makhluk sirah candidato ne makse, makoras na mau o senhor Felisberto Duarte. Halo senhor, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Boa, bem, telespectador ser roto moj, a minha lorondia que vai ser roto. Habel bom mang feliz? Bele. Mang feliz dia kale. Sempre dia. Kau dia que agora habel uma entrevista. Sim. Agora mau não é feliz los também manaram feliz, ve. O ingos feliz. Los. Palavra feliz, né? Contente. Sim. Felisberto, é bem contente. Dia o ingos feliz, a mais ensino bem carega. Hoje há entrevista ida 5 minutos de gravação, entrevista 5 minutos e a TV Educação. Sim. A oportunidade ida para candidato Roto a Tobela apresenta no programa Bada que 5 minutos de resumido, programa resumido. Depois concluir a TV lá direita mais quer mais diretamente sim. Onde sai tania viagem Badak né? House tráfego baraca mais, né? Então precisa sair tempo antecipado aí do ano. Sim. Mas eu agradeço pelo maestel TV a tu beleza, acolhemos, apresentamos a candidatura. Sim. A tu público seria uma moça de fato bele hare, não hatene conhece sema kau e depois nos bele hare programa será kau apresenta uma hira concorre para a República. Cabe para público mas decide aquele programa lebih hal apresenta. Sim, karena amang feliz deklara itu amba público, quando vai ter candidato né, itana candidato husine B, itanya tang apoio husine B, itanya ba resisto né ho eleitores na hira. Okay. How candidato independente, quer dizer, how mais recurso rasi, okay? Colega ser apoia buka eleitoral, barak mos força eleitoral, e depois também candidato independente, então ita tenta atuar tudo ita na independência, kata ita lá influenciado se ema Roma ou partido Roma. Ita mais independente atubele a oportunidade para público hare kata candidato independente seremos a potência. Atu público se bele escolha. Público soberano, kata público decidirá se será cara. Importante a mim mais science alternativa, hori hare especialmente agora. How resisto por volta de 7.024 cartão eleitoral cópia, né? 7.024 cópia cartão eleitoral autenticado roto e desde o tempo no Beloro Hawatama to declaração oficial o tribunal recurso lei a falhanço a mi bada lei de tribunal recurso decisão icusmai sai mai kata admitido hori concorre para a República. Quer dizer antes a mi ba consulta do lei hare lei yang saída antes ia outubro de 2021 hawaru kata carta ida ba presidente tribunal recurso hori russo critério será makami tem que tuir depois a mi mos ba jornal da República rola jornal República lei serma colher com ba o insa resisto a ser candidato para a República a me preenche o requisito ser nem mas foi hatama ia tribunal recurso também se ita cumpre lei bada lei de nunca precisa bater tribunal recurso se ita rende decisão final kata admitido a me rona mos candidato barak nebe hato tercirnia hatama te documentos batem no recurso depois do recurso recusa tia tamba sira tem completa tan requisitos balão falhanço né deve bele acontece então o enredo se lá ita lá lei de dia critério né bem mas publica o jornal da República tamba buat roto né e a lei direito boleh princípio de legalidade yang kata buat roto né aquele que é lei se lei russo ida ita bot lá cumpre ou se debater no recurso sira sei recusa tia tem completa falha a minha sorte lá precisa repetir da rua, vamos lá. Agradecer, lá ia falhanço. Lá ia falhanço, mulus.
Dia mong feliz antes continua baitando programa. Ao cara mong feliz bele conta itu ang tanya percurso moris a vida infância meto hoje ornian. How moris de dele é 1 de junho 1978, né? 7 de junho 1978, né? Moris né depois da Indonésia maita Timor, né? Né a ocupação indonésia moris a mim emanai nem a família, how ni mau bot ida maka mahta tiona. Que nia uniamos 12 de novembro hotu, how ni mau ida tamos em volta 12 de novembro. How ni pai, how ni mãe Simoris, how ni pai nara enfermeiro Matias Gouveia Duarte, nia uluk nia kodio alar na hunuk, nia né responsável geral saúde e a Conselho Nacional de Resistência Maubere. Nia makbot ia saúde nia ia CNRM ia tempo na ba. Ia 92 how escola ia de China. Uluk de China. Uluk na escola na ia atual be parlamento ni ONG e a escola da René agora o NTL. Uluk a minha escola René depois muda que de China. De China rotutia mas antes de China o TK, bolo TK Paulo Enam, Paulo VI, TK Paulo VI né ia uluk ni residência bispo agora né. Ia be tasila sidere. Depois net SD ni ami desculpa ami TK né tamang kanak-kanak né. E depois SD Campo Democracia né, SD China né. Depois SMP ia be SMP Dom Felipe Rinaldi Venilale. Bocau, né? Ami seminarista, né? Ami escola em Batinantolo, outro dia, a mais escola falei sema, escola secundária né? Ia Balidi, seminário Balidi né? Ia Balidi Raihun né? Ami escola né? Depois ami escola sema Paulo, sema Santo Yosef. Além desse seminário, ami escola ia Santo Yosef, ia Balidi né? Agora bolo di hang, holo anaram, agora se bolo sel naran selo kida. Escola Renabá. E depois bolo Senofa sela agora né São José depois classe 3 classe 2 maka pindah te fali muda te fali ba ia SMA Paulo VI tambah hau tinggi bahanorin fali ema ia da desan ida inglês ba universidade universitário sira no público siramos ia curso na bahanorin ba curso inglês então tem muda tia para bele facilitar no sira fale. Hotu tia ne hau ba fale escola ia serba kelas persiapan atas SMA depois saya tingkat tidak hau ba escola ia Yogyakarta. Ne ia SMA Mertu Yudan. Ne jesuita sira makanori hina ba. Tam am sakrat sei padre, tam tenta tok ba hina ba. Então, depois hotu tia tina ira hau filho mai Timor, hau escola tia UNTL. Ulumnya bol untim Universitas Timor. A escola ia inglês na ba ia 97 to 99 mas problema tamba independência tia ita separa os Indonésia então escola parado tia então o serviço tia ia UNDP kai koli agora né se for penefata né ulukam ni kantor né depois how aplica te bolsa estudo ba Austrália how liu tia e tempo no ba ema 6.000 5.000 ma aplica 4.000 ma aplica ba vaga bolsa estudo né ami liu 50 tal 52 que 13 dança né ou 4 então né da escola da Austrália depois filha falei escola bancário financeiro filha te falei mais serviço de banco ANZ se agora na ANZ mas durante a escola a libura né mais serviço ia Ministério do Negócio Estrangeiro de Timor ia Parlamento Nacional e depois o lugar da Assembleia Constituinte se ralo ela lei né tempo ba e depois outro dia hau ba serviço de embaixada Timor-China depois outro dia hau ba site diretor geral da administração e Ministério dos Negócios Estrangeiros depois hau ba escola te ia Inglaterra ba serviço de Anba depois ia Queen's University depois hau ba escola te a filha Flamai Timor hau serviço de secretário assessor ba secretário de promoção promoção e igualdade senhora Idelta Rodrigues serviço de hau assessor ni tempo ba e depois outro dia hau ba serviço fali chefe de gabinete assessor senhor ba secretário de promoção setor privado senhora Veneranda Lemos e tempo na ba kami consegue negociar Heineken
Atu investe a Timor e depois how nomeia no hira a nomeação do presidente da agência de investimento 2015 a me consegue lori de fábrica Heineken mai. A me negocia fulantolo antes o governo troca a me assina lá este acordo Heineken também agora está botare Heineken hera né. Me ama klur mai. Tamba amba negocia ema boa fé ami la presidente tabot se necessário ami presidente tabot ma investe para criar serviço ema barak também ema barak serviço lá e depois sira na fábrica Heineken né sira investe 45 milhões e depois siramos agora halo rola ema minha caçava halo produto bebidas mesmo rola produtos local nia depois for serviço ba ema siramos selo taxa e siramos por exemplo contrata uma barca se ele taxa o governo siramos por exemplo apoia a atividade caridade sira baema e depois loja bara que os baras na mesma consegue fanse de produto bebidas suci Heineken também agora maioria tocos de Timor-Leste lojas de Timor-Leste se é bersukur também a melhor Heineken mai agora para facilita sira por exemplo é mais fogo é bebidas o preço barato supply is Heineken ita bot imagina com Heineken lá mais Timor ita rola são estrangeiros outro ou são lá balir agora ita fabrica produtos né que nia investe né nia ita bel considera investor nacional ida tamba nia mais local emprego baema agora Heineken é uma fábrica ida conhecido no mundo que Liu Fal Timor Plaza mais conhecido no mundo nemos fábrica é uma barra conhece estrangeiro ninguém mais investe no Timor se tá estrangeiro tá diante cara tá bota tem Heineken se conhece se tá bota tem tá conhece Timor Plaza ela conhece mas Heineken conhecido também tá busca investimentos luar negro no mais né atu conhecer para criar serviço baitanema também se governo lá ia capacidade de criar emprego baema então setor privado tem que hal kuat né que reforça setor privado Lori é mas investor né mesmo conhecido osan e telabel Lori fala é mais fam vale trambula lo que fala keos que com que com neturlos né serviço né é Timor nian e telaos né Lagos é mais China sira Lagos é mais fam trambula no Paquistão da Índia lá problema né questão econômico se itani é uma oportunidade bele cria tensão política social lá dia que tem sociedade Emang sama emang mais rai selo beli dia que moris dia que livau se hau rai nem rasik moris terus hamos lá bele também mas governo se ita oportunidade ba governo ka ba presidência ita buka lo investor será mais investor tipo de mais mas tipo as Heineken nem agradecer não feliz ser nesse esforço irane hanessa faz parte contribuição boa tira batimor também a Heineken mai bele fo emprego batimor hamba los depois você Heineken do tia a escola tia ia você presidente de investimento a escola tia Coreia do Sul que foi política pública mestrado em política pública e anaba é uma hanoring ami onsa atu monta política pública no dia por exemplo iha Korea do Sul né sira iha fating ida sira bulan think tank ni dia kata matenik naing sira orang-orang hebat lulusan universitas terbaik sira escola ekonomia ekonomista sira tahu tiada ba governo com atal política rumah dia atau ajuda bolsa da mãe atal estrada né sira for professor sehal analisa boleh estudo custo benefício e tambah sama halo estrada né saiba na hike em vez de saiba tas tolo né halo estudo lá estrutura tá halo lá se estudo sa benefício mo kita halo lu sinaba do que o sine tambah se hare o orçamento que kuang ni tá halo ida mak dia liu per impacto bot liu tambah ne ema mengaring avançado tambah ema foto decisão né ema consulta economista sira ha for exemplo ida ita halo lei itu yang ema quando nauk $1 tem que baco marca agora ita hanoing imagina det yang kata ita yang objetivo yang hatama ema hotu baco marca pada negara pada matau mas ita hanoing se em termos de custo benefício negara rugi mas saune lá conta basa se buat kickbot hotu em vez de ema nauk $500 tabote se lu fali ho multa 500 tanto se lu 1000 ne dia kliu duke ita bot laling ema ne bahutu comarca ita bot imagina semana tem que karau hira bibi hira kuda hira mafuhai masih aku marka ne pois
tinang fulan tem que ser o guarda rei sira. Se sira mora tam preso operação, cara tem que ba rumah sakit, hospital ou tem que rujuk balai Singapura. Milhão hira mak saitia. Depois osang hira mak tem que foi uma temba sira, manutenção fatem. Em termos de sua custo-benefício, né, bot liu em vez de ba comarca, haru kan selo multa ou halo serviço social ruma. Tamane me iteri emnarai, Emen objetivo ni los ni hatama ba comarca det hatau ke malos. Objetivo ni hare kata nação laia benefício se ema hut ba para comarca tam ita ba sele fuhana emani tala kabo. Em vez de osan me ita ba la com tempo be comarca né. Itene osan turos aluka ba aloka vale ba ajuda falei makia kalau programa sele ne dia. Se tama comarca ne hirem ema crime ne be bote mais anema ita foi ba. Agora se tamane maka ia manarai ema halo lei ne leida ne loro economista mais outro dia favorita bot sama hareto leida ne kono halo ni impacto ne anusa ita bele implementa ho custo itu impacto bot kala se sir hare mak lei ne kata dia halo lei ne custo bot leu implementamos la dia então se implementamos ini benefício itu an hela la baraki atau la pesa lei ne tamane maka ita governo Timor tidak ya governo Timor por exemplo se ita to halo lei rumah ne ita konsultane husuma kira makni tharu bana nabe laia fating ida bulan think tank centro matenek nang ida nabe governo bel sai asa otak na sai kakuta governo ne ba consulta legislação decreto lei sir hare hotu e Timor lá existe e manen halo hanas ne maksira bel hare kata ita halo programa sai de mak povo ne bel moris dia lalais tamane mak tabotare Coreia nebe agricultura mas nia bele produz telefone bele produz nação agricultura bele produz eletrônico sira ne tudo kata ita riculi Coreia do Sul em termos de ricuções nebe ema no samoris dia cliuita Singapura itare né be sira holos Malaysia be hemurit laia holos Malaysia sira ne tahun 50-an, 60-an, né? 50 anos, 70, 60, né? Emane kia kerapa trai. Mas agora estamos sendo agricultura. Quer dizer, emane recursos humanos, né? Ema gere, no governo fote política, né? Tem que basear assunto racional, tem que estudar até lá. Ema matene que se não se reúne sem opinião. Lá os tentamos hal ministro, hal comanda, né? Hal decide outro, ou hal ministro comanda outro, hal das, né? Hal sebenarnya salah. Tambah halo ansa ne ita bos se gasta osan tinang ita 21 anos ana ita la ita karik corona yang ita karik silakon wa tambo ocupa ema avançado tin ita nação ne belakon falou ema ne ita tem que moe ita ba hebale ita tung aeroporto ita hare hanestebe bot fome ida tina lima ita ba ne tere mudança ita nian tung aeroporto komor ita nas manu kunuk quer dizer kata botul masalah tamane mau mak ngore presa republika itu hati kata iya perubahan itu tinggi halo se ita por exemplo tina ita tahu ministro ekonomia ita naran tahu ema det ni problema ema ministro ekonomia ne tema ema ekonomista hebat estuda política pública estuda microeconomia macroeconomia estuda insan monta política economia nação tem até conceito dasar economia por exemplo e Timor Leste ita ne constituição ne kata ita mercado livre lalu diskrimina ema dia kata ema belamai de halu tu furni hakara nia mai fang trambula fa ne sala ema ida ne be colhe statement hasan ne ema ne la serve a tu ba serviço ya fatin ne be bulu be ema economista em serviço por exemplo itare ia Indonesia ia 99 ia bolu dia undang-undang nomor 5/1999 undang-undang persaingan sehat lei ini hari atu garante kat ekonomia ne ita bersaing ne label estraga malu por exemplo se ita bot ia osam barak ita bot ia 10.000 hau ia $200 itu lo ke chaos itu lah basic malu ita bot ia hau 10.000 hau faham sesang orang ne $1 det label liu hau no ita bot no objetivo para atu ohote hau $200 tahu faham tu preço
nitsing ida preso hasane itabot la hauniang halu ki kuampar mai holo ti hau Wala mahoniang. holo itabot niang hotu to hau fant fularo fulanto hau sang lain hau takatia depois como itabot mai sagret mahut si halai itabot la kiri itabot asafal preso tamba lei da competência da bolo de lei da concorrência né lá undang-undang da persaingan sehat né lá existe. Por exemplo, uma fase saem desse itabot me rola sa sangue dane tem que rola mas dane bel halo tamagora lei lá ia tem itabot rola aqua dane mos tem que rola mos ho buat dane tang será la fanda bel halo tama lei ida be diang katak be embol yang bola venda casada né diang fang bo tira mos cabe hum buat selo mo ba nene ita lah lei dane hanoi nengkat mercado livre né dia tanpa aturan tinggi aturan ya Amerika ke for exemplo né serbu Sherman law né senhor na Sherman mak introduce ke tamba sa monopólio de mais economia estraga a competição lá dia então se introduce 200 tahun yang lalu 1886 dah tapi imagina 200 anos de 200 tahun yang lalu governo Amerika né introduce a lei né atu regula mercado tem que competição introduz imagina Timor agora lá ya Timor né considera Amerika kari 200 tahun yang lalu ansa fale itane ansa fale 1886 tambahnya mak tem que ir lei Timor né essencial para competição né ita jaga por exemplo aqui ak mano itane aqui ak mano broiler buat serne hoto mano mai contentor na fatem pois fam preço barato li itanian akhirnya ita dah halo usaha ni ita lakuin atau ita famus lah laku ida tambah emang fam mai barat lu itania lakli ita tarat ya emane loritan mai ni asaf ni presiden tambah ita tu lai itu depende baniona ne mak yang boleh fundo ekonomi kuna makan sana tambah itania kuota lai ha kuota ni hasane se ita produce mano broiler dan hang mano tinang ida 500,000 ita produce 250,000 ita precisa importar 300,000 mai hodi be halo hanesan klop itu buat nih ita produce 200,000 lo ita manu mai tang usuta ida laki itanya manu dan la valor emala koi hola tam na bana rico nia bela tunte preço que cone fama ita ni la congela mas be ni husi kila tempo ruma fulan tolo fulan hat ita la koyona ita la koi produce tam lamanan então nem essa falit então ita depende terus baema tambah ita la protege da economia ha foi exemplo ida né quando a minha escola Austrália tahun 2002-2003 ami sirah noring kata agora né ami hal reforma atau loke economia atau mercado livre sirah loke mercado livre né tambah uruk né sirah takateona ia aturan barak teona bema protege sirna economia kata sirah nibel kair sirema bel osang barak riku agora semakin sirah osang barak riku kuat ona agora sirah loke tambah emane bel bersaing ona agora itani independensia mai betul livre tikeras lai aturan da tambah ita barak ba sekolah luar negeri hari mercado livre nan sene mas dia latene kata uluk ni andes ema livre emane takat ema mercado kuat hotona osang barak juta hotona maksir fin loke ni itani ni tengah aturan hatene kata aturan los lawan sene se ita lo kurungurangan sana ema dia itane lahi aturan ida kata itane arbiru det tamane mai da Timor ne itane mercado neng komunista neng kapitalista neng socialista mercado runguranga tambah aturan lahi por exemplo tá bom ia 2014 ia house chefe de administração senhor Veneranda Lemos secretário de Estado privado a mi plano atari Banco de Desenvolvimento Nacional Kosan Constituição ia tiona maquete ida né desenho completo ona atau halo andar 5 ya Palácio Presidente ya Koto $100,000 ida ami aloca tiona para trabalhar atau halo be treinamento baema banco na 2015 atau halo construção como mudança governo depois ami lah governo na mai fale governo fo banco lá conte padahal banco ida nem objetivo atau governo ta osang heneba setor privado ita privado belba hola tan saham heneba ita sai pemilih kamu tu ko banco governo he banco ne ita mo sai bel sai naim ba banco ne para
governo tá osambar que neba ema hutu Timor sila beli carp halo beli mana projeto bebos ni projeto 100 juta 20 juta 30 juta ita mak mana ke ita mana osan lahi ita babangku ne para osan ne hela ita mak hatene gere osan rasi empréstimo si banco ita mana tang skilo insa gere companhia skilo insa halo negocia pois ita subcontract vai malir mai halo de para ita mana 10% enggak 20% husi projeto serne osan hela ita ema mak desenvolve ita nerai ita lebih espera kat ola projeto ne fogo tu ba ema se luar negeri ta masir mau sambara sira ba desenvolve se nerai sila ma desenvolve ita nerai da tambane se hau ba presidente quem colheu o governo kata altera lei aprovisionamento okay tem que for oportunidade para Timor ita ne laos yang baik cuman ita ne maglahatene gere ke ekonomia okay se ita botare how compreende sera mau kuliah tambah how hel sekolah Australia Inglaterra sekolah Korea how hare mana halang nusa okay ita ba mahnorin yang se ini halo hanasane impacto negativo makne positivo makne mahnorin ke beitona ita foi na independência mana 400-500 tahun okay puluhan tahun tin merdeka nebe laut tiona problema ne identifica tiona agora ita lali kalau han seolah-olah ita ma compreende lo na sound la corona ema ita la ita oh sirnia ne kon hanasane mo problema hasane jadi ita mai ta ajuste be tania de ita turlos ber desenvolver la live fale San referência da sem referência por exemplo Casarida ita karaksa kareta ita lali ke hari fábrica los kala ita lali ke haruka sekolah hadiah kareta ita lali haruka sekolah tu halo kareta tama kareta ihtiona sira ita halo na ita ba foto kareta na mai ita usa ba ita cidade los kala economia sesansan ita estuda selama halo meraing ne sa lei na protege a economia ita precisa ne mesmo no carolinos e aturan hasne para beneficiar ni ema jadi ita heng mai ajusta itu ita situação se ita karak lao molekel hanesane ita mahakara kata molekel hanesane aturan per 2886 Amerika ne ema tem hal aturan ainda para regulatif pela monopólio competição sem set buat ne ema começa piana 200 tahun yang lalu ita moris tione tahun 2000 ne ita karak mahafal 1886 quer dizer kata se ita ba governo ita compreende o exagero economia ida tambah economia so ita gere de dia ita todo la presa sai ministro la presa da república la presa da chefe de gabinete assessor para dar um salário bom e ali é rico harens América Austrália ou Indonésia mas to privado ema del rola careta caro li fal prado pajero ne careta $100,000 né 500,000 500,000 né 500,000 ema rola tamba ema na economia ne ajuda ema bel halo mana osong si investimento ya per hotelan né per ikanan per industri hakikat animal nem também investir laos ita mak tengok buka 1 miliar bisnis lai iya kes ema halo tu ita himba hola saham de nema Timor lai nema ita precisa kata tengki muda nambah hal ba sekolah buat ni haurona ten iya 2000 tahun 2001 23 to agora ita hinti lai han to ita 14 40 anos tem bota sira bihere hang han ita hin bebe ita tama Santa Cruz la laweda dia kita me com presidente colhia kata zero ekonomi cara begini salah okay Mam Felis buat barak Mam Felis menciona ne Mam Felis a kategori Mam Felis kategori dia ne fundo econômica stein okay além de batira uhin be Mam Felis menciona kategori da fundo econômica usamos Mam Felis na observação ba situação na condição itania povo e nação Timor-Leste hanasane mundo ne sidau ge ema ida maka mengentaskan kemiskinan ema kiat ne husi Jesus Cristo no tempo to agora Jesus mai te filat ya osgala to agora mos kiat ne seiha manarai ema gencarnya Banco Mundial mos dihan mundo ne por pelo menos 1 bilhão e tal ema morre se pobreza extreme poverty yang extrema pobreza, que mesquina yang sangat luar biasa. Sira usa programa hotu nunca pernah resolve problema Então, sai da mahalo, ema estabelece fundo da cidadania. Fundo ida, fundo
uang penduduk, osang pa penduduk sira ba povo masyarakat sira. Sira ia fundo ia ona hasi tenia fundo sira fundo be minerai. Sira mos estabelecer fundo selo kida bolo fundo da cidadania. Sira tahu 100 milhões de dana ba awal, investimento awal. Pois fundo de dana sira investe ia industria dana industria ba industria ikan, hotel, restaurante, telecomunicação, eletricidade. Fundo de dana osang ba investe na ba, Pois osang fundo ta hamutu kene. Osang ne funa tolorong ida kon osang ne barak sira fahede. Tinang sira fahede osang ne ema ida belisimo 400, ema ida belisimo 1000, conforme fundo ne suficiente forrira. Então tinang sira decidi ita for 400 ba ema ida ka 500 ba ema ita for base ita for ba ema ne 17 tahun ke atas namos ema ne de atas 17 tahun 17 anos baletem ou 17 anos depois ema ne bema que hospital ita la for mora sela ema ne bema ka também está sustentável ou ema ne agora ele prisão ita la for. Então se identifica tia mas geralmente ema ne bele retan hotu agora se ele bele retan também simula benefício para os governo. Então nem se desistir agora. Foi exemplo que temos ini impossível lá impossível lá. Possível tiana. Itari Alaska. Ne Alaska ne província dos Estados Unidos da América, província da. Ni população ne ka 700 mil e 800 mil população de, quase transitania anda. Bisu daí da sene. Sira harita na fundo sirnian ne. Ita bosser Google bil hari fundo sirnian ne. Hosi 1984 85 ida. Sira começa a selo teno hosi fundo ne. Sira selo ema Alaska ida $400 300 e tal dólares ida. Tinang. Esse né. Nesse boleh Universal Basic Income, né dasa rendimento básico universal ba ema hotu. Se Timor kar yang kata tamba itabot ema Timor, itabot direito ba rikusoi rainenia. Itabot serviço kala serviço ni itabot ni rikusoi ni maromak fo ema gere sem magulor gere ni rikusoi rainenia nudar itabot direito cidadão sim. Então, se meio cidadão mak bele ajuda mengentaskan kemiskinan para hasil lalas por exemplo emane labele melarat liu osamos bukomos lahetan sadormos lahir então sira foi dane então ia Alaska sir halotena sir seu tu agora to paling bot liu sir para selo tu hampir $2,000 tal $2,000 $2,000 por ano da forro tu ba ema quase 400 e tal mil pessoas por ano agora ita bel halos bele tabe ita he fundo petrolífero ita he ikan na benani gratuita hela ema seluk maknau ne bilhões ko ikan seta fan hoto ita bele explorar hal de dia ita he osamia ita iha mina buat na bele agora iha Korea do Sul professor ida na be hanorin kono bane ni dia hasane professor nene niane ex-ministro saúde lá ministro saúde nimos deputado agora ni professor ka tua zona ni maka supervisor hono tese nem dia nasane ini raikia que foi hahu dia clio ini hare mecanismo estabelece fundo ne para garantia katak abambai rua ini fundo ne bele garante fo osan suficiente ba ini ema Timor tambah ini penduduk kuang hela dan se ini lahalo abambai rua ini osan sene ema korupto na akutu tama ini fundo agora ihana mas ini fundo dan ne usa ba projeto itare lá desenvolve barakida então dia clima hal fundo reserva separar belo fundo da cidadania fundo ne belo investe losa los awin tau abang fahela tau hela investe tina limit samelu haretok se fundo ne estabelecido ana fundo ne belo sustentável ana imi belo tintina belo fai os memniama tamba se imi halo ne con lorong ida governo muda ema koruptor ser maksinako temini osa imi fundo ne se habis lá é garantia ba moris dia memniama lá é ema ida belo fai osa imi se fundo lá existe né exemplo se lukida agora ita é Timor ne tare kata ita depende da importação ita importa quase tudo exportação ita ma café ou né agora café mas problema café ma luar negeri ma tahu xícara ida musantolo musahat ma fa $5-6 $10 conforme nia ne mai rola ita bot kilo ida menos $2
musa bara close ni bafa ni bil hal 10.000 hal 5.000 ni bil untung li fali tabot tidak kuda be kafe merah kuda kafe aileu ke ni betan agora Mike ia mai hene dia Mike agora ne membuka hutu Mike dengan laku los bahalo kecantikan halo alat bahalo cantik bonito ke pasar ne halo tan setel hatene mai hola dia kata kilo ida habai marti dia $2 bafa na bali usune atau governo tem hari kata ekonomi kata itare se emane lucro barak demais halo minimum price tem que ia agora se é impossível ita halo hela ba salário mínimo nem política ida nessa atau protege trabalhador emane tem que ser o salário mínimo de 115 per bulan 115 por mês nem uma bola de política set minimum price agora ia temor ita serviço ia minimum price mas ita ia fali be economia seluk ne por exemplo café ita tem cada problema é uma fan café nunca rico tam será café ne preço pior liu que quan los mas ita tem halai set minimum price em vez de kilo ida $1 5% ke 75 sen ita lah kilo ida tem que $4 ka $3 ka $5 ka agora ne governo mak tem halai agora ita hoto de rungurang garet sem lei ida é perigoso. Por exemplo, se lo queira, se haula sala e código civil ne hatete, quando ababe funan empresa no banco ne é espaço conjunto ne tem que halo entre ministro de justiça ou ministro de finança. Né, né? Se hal se lei ne hau yak ni lei ne ba, hau pernah hari então. Ne, se tem ne se empresa banco se timor hakar foi empréstimo bema máximo belet dia pajak ni tasa ni makne bunga ni makne 10% per tahun 7% per tahun te halo lei se ita husik rate hal betir atau banku dan lain hawa kara 30% hawa kara 25% hawa kara 15% sila decidi conforme se nakara governo con ante decidi hal estudo de lain se nia for 10% nia se untung ituang ni se beli selo funcionário nia se gere itare kata 10% ne suficiente bania ni ala explora lewita ne tem hal holei laos de mercado livre halo bab ko inda karak ina tu rico ka tu kia ka tu bangkrut conforme ne laos this is not the way to run a country ne laos meji tabot jere tabot na saur khan sone lai ruzi kilo nungurang ka sene itene povo hamla ne urusan te povo nia laos se povo hamla la ya ne tanggung jawab governo nia Anda dipilih ke sana untuk melihat kami. Laos Anda dipilih ke sana kalau kami teriak Anda bilang matilah sendiri. Ini laos sana ni. Tambah jere nasaun hoi responsabilidade se ita bot la mampu jere ya jangan ke sana. Tambah ni hukumnya tengki povo tengki pintar Merayat yang pintar memilih pemimpin yang pintar. Tambah emang pintar ne aku na sekolah for example. Ami sekolah korek tidak sene. Ini heretok se ini foto tok eman lebih maka la kurang pintar serius nih kasarnya info tuh ema bodoh pimpin kimi nia foto desse zona perigoso liu do que ema pintar tambah ema kalau kurang bodoh nih foto desse zona arbitrit contoh ida nia mai por exemplo ema lebih lah educado tuh la tidak berpendidikan nia mai in vez de nia nahak det o nia kareta ini suntuk numah dalida kumparin se itu educado lahi lebele sunu umah sudah ema larang itu dia klita foto kareta rit husikal uma mas kon ema kurang pendidikan ni mai ifna kita buat ni kareta suntik buat ni uma jadi sebenarnya orang kurang berpendidikan tu mengambil keputusan tu lebih parah dan ruginya lebih banyak daripada orang terdidik tambah pilihlah pemimpin-pemimpin yang terdidik tambah hostnya pendidikannya sila berkontribusi buat darah baik tabot mesmo cara que falhar rumah bem dia decisão sempre razoável tidak foto tidak net tambah ita ba sekolah mana itu na foto yang sana problema si musuh dan foto yang problema si musuh sana tadi emang hati yang kata cara ni hal falhar rumah menor que kuang agora se ita la cuidado tambah ita cara com corpes república qual povo hatene pilihlah pemimpin yang terdidik pemimpin yang lorong kalang kontes historia ou sida saatnya pemimpin akan cerita sampai habis toh hotu det kuliah story itu habis la pusing kata ita buat atau riku kakiak hamlah kalai idang uluk ami sih yang dibawa uluk kuliah paling uluk serne uluk ser ita kuliah lebih kita nih ita hamlah hela maromak nih halu ita mai munde moris nih par oisa ita nih atau goza mundu nih terus galai biblia dihan halona
manu halo na ikan hetasi quer dizer mano rico só ini foto da uniona se ita elege ema ba ukumita elege ema matene ta zero rico só ini tu goza la osni ita mai moris emunu itu kiak fali okay Mungfelis Mungfelis hareba condição situação povo nia significa Mungfelis conta buat barang ni yang kata atau halakon povo ni sofrimento mas bem insamos Mungfelis na observação ba iha infraestrutura básica iha educação iha saúde iha nação Timor-Leste ni onsa hanisa ne oi how explica tena que ia governo ita programa por exemplo governo bara assim ami hakara hal programa Siska ia programa ida bediang hoto hetan atendimento saúde e saúde que valeu ami ba agora governo ne ami halo ida e educação simo beasiswa ida kia ida que família kia ida beasiswa ida que ita bel halo programa ne hoto bele kolia hoto be solução no bem a estuda tu matene que Singapura que Austrália Inglaterra Korea sira set up fating ida bulan think tank so yang dihan think tank ne centro orang-orang pintar ne tur ne masih sekolah Amerika Australia Inglaterra ini sira matene inglês hebat português hebat kompen kono bale tur ne governo bayar 10.000 fulang ida ke 5.000 fulang ini sira tur ne par ministro Antoni Mai hakarnya awakarak hal programa ida ne yang povo kuda governo Sosa programa ini lori mai sira analisa sira sura secara hukum hanusa lei sira perja sira sura secara ekonomi ini kata itu struktur custo benefício sira sura na programa ini halo mos kargi ya problema rumah atau problema ini sira antisipatif yang kata suministro halo hansane persiapan programa pendukung ini hansane ne ekonomi sira belhare present ita timor ne ênfase ne badiang arsitek engenheiro para mim halo estrada halo uma nia halo estrada halo uma nia la preocupa dengan kata estrada halo uma benefício na hanusa ni ema economista em halo custo benefício studi custo benefício cost and benefit analysis depois when hira buat implementa ona tem halo tang impact analysis análise bani impacto yang kata ita sura kata ni benefício bodo ni okay benefício bodo ma povo agora setelah buat ni laut ita sura fala ni impacto ni seda e impacto ni kala depois ita halo tene ni em halo idani agora ita ni lai ada halo tene lau ba governo ida mai buat ni ulu governo antigo ni ita halo ita ni phone file ita ni hana sakar diang copot men pasang copot tia bongkar fale pasang tia bongkar tambah centro ni lai foi exemplo selo kira Austrália Inglaterra Korea nação barat nação avançado sini siri departamento de serbolin forward looking department forward looking departamento ni serviço hariba oimbit por exemplo se instala Timor ita dihan sana ita agora tamat serviço tamat escola ekonomia ga direito ma para sira serviço ni analisa de dihan kata depois de tina sanulu sai da programa mag ita to halo para absorve maserne ia tina sanulu ka tina sanulu sebelima ni oimbit Timor-Leste na tu bana be ni ia departamento consider makita ne membol forward looking or forward thinking department sira ne halo plano estratégia de ba oin ajusta hela dit aku itene leha hafo selo kida policy officer ne responsável da kona ba politika ne kebijakan ia kantor ia mara ia setiap kantor ne ia jurídico halo lei mebe lei ne tem serviço economista para lei impacto hanusa ekonomia untung tidak agora íamos ida la policy officer niane bela ema jurista ou la jurista pois ni haredian lei da agora na be am implementa am ni kantor ne am lei A B C D F G am implementa lei ni problema la dum dia antau ni serviço ne ba haredet fulan tolo fulan ne hare lei ni tem que altera ga tem que revoga problema maksud mak lei ni apresenta mai ne per lei ni diperbaharui sesuai dengan zaman itu ni lah lei baru 2003 usto agora ita latene lei sini funciona aquela função latene foi nada acontece for lei de ambe seda saya labarik sira sama kene satu kapasiti kan sama kene yang selakar selu multa hira lei 2003 ni be ita la altera tu agora parlamento toba hela de repente mai dia lei 2003 ni agora hamoris for lei ni per kare maserne ita latene ka lei ni la benefício tiana tamane por exemplo se policy officer ni ia anto departamento transporte ni ihon emada
fulan tolu ga neng hitu tinin harena lei ni presa altera hareni benefício saída sela de repente lei de be toba hal tig antigo verdade de repente lor ni car faliti tak laten lei ni ka funciona la gala e maneira aí tem ia bot serang sene hau na com o presidente ta ita colher maru hateni ka rona kata monta e mas governo ne tem orang pintar kalau os monta rumbu ranga de mas governo kule português laten inglês laten batau ema be tet mutla kule laten ni problema botir bana sound ni sela ita ba escola matene te luar negeri mai ita buka serius lahetan hau ni kolega balu mai sekolah te Australia mai ba sekolah ba serius te Inglaterra na ba ema buka serius lahetan ne culpa senia culpa ita ser hili ne se ita hili orang pintar negara maju hili ema arbiru nanti karat ke belakang depan ita dia servisu laiha buka sudah beasiswa lah ya anda pilih orang salah por exemplo se ita bot ilha udah sehal ba presiden republika hakar hal programa kredito ba sekolah kredito ba sekolah ne ema implementa ia nação Baragona Australia puluhan juta orang Inglaterra 60-70 juta orang ema quando tamat SMA ne ema kredit de ba sekolah kredit ba sekolah sana e Inglaterra ema fo fulang ida tuir hau leos informação kata fulang ida quase $1,000 e tal se tahu ba dolar $1,000 e tal ba estudante ida nebe hakara continua escola e timor ita bel lai se programa ne halo ema ida bel $250 crédito né essa boleh osa manutenção propinas governo seluana ita bot ne hidit hal tamat SMA hakar ke escola direito hakar escola se doutor osa ne ihona governo selu propinas e depois full governo for 250 ba ita bot para 50 ita bot selu kos resto transporte mina nia pulsa nia fotokopi nia buku então full ita bot simu hela ita bot sekolah hotu tia tinan 5 tinan tolu ita bot serviço onama governo foi haru que ita bot selu fale quando ita selu ne bele fale 10 tahun 15 tahun paling ita selu $10 full ita la sadarida agora meus ida nema que mahalo emna rai barak tamane malaya sirne berpendidikan hotu tambah seberapa mahalnya sekolah itu pasti dibayar pemerintah selu sekolahnya karumus governo selu agora escola balas adalah ami akarak atau hal sekolah dia kos asa professor sirmak matenek custo bote tuang governo selu ita kan kredit governo selu ita heta pendidikan dia ita mos matenek imagina ita bot simu te kredit ne fulan $550 ita bot kerja part time tang ita bot simu tang osong part time nia osong se kredit ne sustenta ita bot sira belba sekolah hela ita bot tamat SMA seberapa miskin apapun anda dengan ita bot ni namang bese kia kerabat rai bel mate hoto ana se programa ne hari ita bot dijamin untuk sekolah pendidikan ne direito universal mania agora negara kono orang rakyat berpendidikan susah ditipu oleh orang-orang tidak berpendidikan tamane importante programa ne akan mai kuliah atau kan kuliah presiden republik per programa itu belum pilih hari governo fumai haretok programa ne dia ita fo beasiswa ne ita bel tahu lah ratusan juta hena ba ema barak lah simu tambah saida primeiro programa de dihan besta dihan fundo capital do desenvolvimento humano tintina ka tahu lah 60 juta ka 100 juta ka 50 juta hena ba ema ser sim beasiswa ne barak ne funcionário público tena diretor tena S2 tena or sida ba training Singapura fote basira or sida ba escola tia Jakarta fote basira or sida treinamento fote fundo ida ne di hatu foba ema sira para di hotu tot ba escola ema sira escola tena ba treinamento fotan ba nebe fundo ne arahan la lostiona dia kliu ita sir ne be ma kelas serviço governo se fundo ne hari FDT hot PNT hot timor uang hotu bel hetan kredit be escola kasarnya ta bot hari ben setel banco governo ni halos kala banco ne la muda quando fretli maksa CNRT maksa UDT maksa se maksa banco la muda ida tamba banco ne moris sa kredit ne ita ba kredit ne fo ba ita ne chas funa ne to ita selo fal kredit ne fo ta bot kredit ne foi maselo sama halnya hane sama so kredit ba escola ita bahetan kredito do governo ita selo fale ba governo e depois governo fote fale fo mas selo agora quando ita kredit ba escola ne lao ita hetan kredito na governo tem que buka serviço fo ba ita tambah sa kredit ne kono macet povo sira agora hengela ratusan ima ribu ima hengila atau kredit ne mak lahetan kredit ita boti na lima ni la vota ona
Diga ita bot ne halo macet tem ni kredit ne. Tamana ihe mana rai kredit ne nunca mate. Sekali jalan la mate ona tamba governo ni woi ita tahu. Quando ita programa ita la garantia ser idade de votante ser 17 tahun sama ba universidade ne la hetan kredit ne. Se la vota ita. Quando kredit ne ma acontece, lá os benefícios da ita do programa mai ini será de agora não to la rona hel ne. Ini benefício iminian. Tama se mi vota bar presidente. Candidato presidente 15 ne programa ne vota. How la presidente mos? Presidente de baronde que dua kare ke nia silori programa ne ba. Ita tinha negociação lá agora how apoio ta bot da segunda ronda ne programa ne tem que halo. 2023 tino oi mai partido se re kata mai de nomor 15 ne candidato no 15 ne ma barak vota ne tama credit pa escola. Sira si copia fale programa ide ne tahu ba sini programa partido ne hodba buka hol ta bot ser vota basira parceiro ba governo implementa programa ne. Untung ita bot ser vota ne tamane vota hare ba programa label ba vota de how vota ide ne tambaret how gosta mane ebe mane fo serviço de vota kala lai mane fo programa de vota lai se ita ba conta de história ita conta to habis dit. Dia mong filis awarensa mong filis serius lo se karkatele mong filis ohing kuliah ita na jornada Moris yang kata Moris iha 1978 to kara mong filis ni dari hira na kari 78 meta 78 né 43 dia 1 de junho agora mas 44 né agora 43 mais 44 tu basic na 44 los basic 44 sim agora sa mong feliz niya be oing idari lá nessa 44 nessa 20 e tal nessa karek ami sibuk dengan estuda demais ou han salara magbarak demais han salara tamne ita Moris ne ita mabuka tenang rasik how dia baita bot ne sidau que mai da mai how dia sene tam how assume cargo de diretor geral no estrangeiro chefe de gabinete assessor senior cargo mas bobote agora da né diretor nacional e autoridade nacional água saneamento diretor missão finança assessor da secretária de Estado Fernanda Lemos a senhora Ida Rodrigues sidau que mai dia sene how fo cargo ida ne baita bot tamba itabot nyapa uluk luta lai haida ema fo how também itabot ne inglês makas português makas escola Austrália escola ne bel hakere kita ne bel halu ne ema fo também tem capacidade também how fia kata dia cliu ita halu tem yang matenek buka tem experiência it label depende ba ema how mai concorre para a república mai rasik how mai decide how cara concorre ba buka eleitoral registro e ba concorre por exemplo how speech ne how rasik oi how ba ya TV how kerja orang sidang larang, tu siapa? Hal badan, hal program hal karak nene. Tambah, ita buka rasik, ita decide rasik, it benefício se buat liu. Tambah ita karak hal buat dia, ita matenek seri, tambah fahe ba par po belhatene. Agora, tambah hal itu exemplo ohen, cargo ne ita ba aplica, makita heta, o ema foba ita, tambah ita ne kompetência. Los hal fo ita bot, tambah ita bot at han toba det, simulet salário, tambah ulu ita bot ngapa luta. Lai haida sida ke mah terhawid neda mong feliz akar katin ita narang kompetula sira Felisberto Araújo Duarte dia colega saya biasa bola Tony Duarte ita narang estimado bol Tony ne Tony me how prefere mong feliz de tamba narang feliz ne how mais bonito nessa ngone nain eu sempre há uma candidato mais jovem ali os 16 sim los ada det oingus ada yang jovem tenal dia feliz hanya sang ohi feliz kuliah kono buat barang memang kita menciona wana karik ita sa eleito ba presidente república meu sidane bema ka ita tu transforma di usi referência ne bema kita voti ahora ita onta voti barak li referência ne usi nação desenvolvido sira meu sida ita hal transforma ne meu precisa meu gradual ga meu radical atau transforma ia bes a missão pública ia bukan lembaga negara missão pública ne buat tu hal ting baseado ba lei e itu ni constituição mus hatete ke princípio legalidade e admissão pública ni hansa ne labele halo buat tidak wan hira lei hatete agora ne ba emane be serviço ia
Estado. Okay? Ema serviço e livre, okay? Ema bem, bele halo det buat hotu nebe leila bando. Se leila bando sira halo det. Nebe ita governo em selo, okay? Ita halo buat nebe mak lei hatete. Okay? Agora, se eleito para a presidência da República, okay? Hai programa reforma econômica, nós vamos explicar até no programa né? Crédito para a escola, halo preço mínimo para café, okay? Para a importação que há menos produto nacional mita produz um zamano e dali que lo big mai também estraga na economia. Halo Banco de Desenvolvimento Nacional, por exemplo, BNCTL, né? Saham, né? BNCTL, né? Cara, futuro né 49% fante ba público e tabos pelo basai de milik same banco de investe banco né o investimento selo que tá no governo bele halo, okay? Tu irmai, okay? Também buat sana tu acontece, né tem halo lei. Se halo lei, buat ni ohim bele jadi kiras. Kata halo lei ni kona prova na bele implementa. Ni halo lei dit. Bele takar gradualmente, bele takar radical, halo lei jadi. Agora e até reforma selo que não me hawa cara carre, mas reforma justiça, Por exemplo, okay? E Timor, né? Lá ia botar boa vedação nessa bando ema, takadalang atau ema halo buat rumah, né nessa né? E Timor se tabot juiz agora, imagine tabot membro partido A, E tabot hakarak sai juiz tinan tolu hatan, e tabot ativo partido irane, okay? Itabot lá gosta de partido selo, okay? Itabot agora estuda sai direito, okay? Estuda direito para ser juiz, depois escola, ativo partido ao mesmo tempo. Lá claro tiram todo lado, Itabot sai de juiz. Depois Itabot bater se for caso irane be, marabi Itabot adversário político nia manangala, ela mananida. Também Itabot politikus hela, politikus yang menjadi hakim. Timornya begitu. Também tem halo lei, juiz, procurador, inspetor geral, PDHJ, instituição nebega ou caca, ligado ao tesi justiça baema, okay? Labelo mete política, tinang lima que tinang sanulo antes aplica ba sai juiz, sai procurador, assumir cargo e cabo. Timornya lah e também político hela, lá que de juiz, aplica ba lulus bauna, ba tesi lia baema, okay? Ao mesmo tempo, Hanessa, Itabot, juiz. Se abang haba primeiro-ministro, senhor, Itabot takar sai ministro justiça, bele. Também lá é lei da bando que tem música que cargo, nem ela bele mas sai juiz lá, bele mas sai político lá. Por exemplo, okay? Haba negocia Itabot sai primeiro-ministro, okay? Hada, senhor juiz, okay? Itabot hatamatia senhornya be calon leba hatamate comarca, okay? Hal fingi kirete caso a sorusira. Depois quando sira lá sira ba é caso ana, hau bel nome Itabot ba sai duta besar. Itabot ni alem bel saída né, deba. Tamba ihele incentivo e mahalo buat né. Cara exemplo concreto, gampang Brasil. Brasil presidente ida Luiz Inácio Lula da Silva. Dia ba concorre presidente hamutu ko presidente Jair Bolsonaro atual agora né, Juiz ida narang Sérgio Moro, okay? Nia agora tem sila caso ida contra ela Luiz Inácio né. Agora ida nem hatam te ba comarca sulang tia, okay? Bes ela na candidato ida ma avança. Como terkenal leosona antau candidato seluk ni troca nia bala bel manano na. Antau nia ida ne Bolsonaro manante presidente da República, la clears juiz ida ne hatamate senhor ida ne, senhor ida bate Luiz ne. Okay? Hatamate ida ba comarca, antau ida ne adversário político ida ne agora sai no presidente, hite juiz é ministro da Justiça. Tá bom tarona? Kata se ema selo ida ne bele negocia ida ne hatama ida ne para ida ne reta benefício sai ministro. Agora ministro demos agora prepara uma concorre para presidente da República Brasil. Tá bom tare? Lei quando lá bando buat cerne maximoso. Okay? Também é importante e a Timor tem reforma cerne. Se makar sai juiz tem que 10 tahun 5 tahun lebih politik. Se mak lakoi na juiz akaraba política tem que tabot sai de juiz lá, gente tina 5 tina sanulu mak tama politik. At sai duta besar gas. Se lá ema bel negocia ema ne posição né, hore tan cargo. Hore halai mai no prejudica ita. La klem ita bot habel tamte ko marca bazeba da falso sira.
Ou italiano em patrimônio, ela mananta, mas politizado outro. Ini perigoso, itu é justiça. Agora, selo nem macam liga a função pública. Então, e artigo ida, quando vai a função pública, né, porque nomeação por conveniência ou sai ema por conveniência, ok? Ema vai aplicar cargo, ok? E a função pública. Teste por mérito. Exame, roto, harema, S2, S4, tem matéria, português tem rebat, inglês tem rebat, estuda, falou tu vê, Constituição, lei, função pública, teste teu, tu pode passar teu, tu, fulano ida, ministro, selo, mas não lida, tu, hasai tia por conveniência, artigo não tem que aceitar, ok? Se tu pode hakar que nomeia ema, o mérito, la bela hasai ema, vai ser para política, ni halo sala, mas tem que hasai, lá os dia mais usa política, do ni ema Antônio, do ni Maria. Selain institusi Estado ni taduni malu det la clear ema mesa la compreend makturu tenaba tam hawa ministro hagos tamnya feni almitium o ema ne vota hela hau halo lalin sila baut governo tapi hau sai fal ema seluk mai pecah tu tem serne tapi seluk mai tintin ida hasne helit ita duni malu det mere povo ne ema barak mai buka serviço em vez de ita ba cria serviço ba ema he governo okay? Se ita cara tu cria ita mak sibuk pecah tema hasai te Antônio niang tamannya partido sil tafel Maria niang mai e depois Maria João mai fal pecat fal sira de tafel seluk mai serviço ni ida det emana rolling mai ema pengangguran sim halai mai det ita la cria serviço ba mai da tamannya precisa estabilidade empregatícia tem ia tak kestabilan dalam bekerja di ia governo ne sim feliz hau rona wahin feliz kuliah buat barak ne maka wahin ta kuliah ne karet ite heatan confiança usi povo política primeiro los ne maksaira ita potakar que implementa reforma econômica no justiça hau mai buat ruana de reforma econômica ou justiça taman sane ke ema balu desne ai presidente da república la bela kuliah fala competência governo niang ema ne sala ok. Artigo 74, né, Constituição de Hansana, que o presidente da República Democrática de Timor-Leste é o chefe do Estado, símbolo e garante da internacional, da unidade do Estado e do regular funcionamento das instituições democráticas, né? Papel principal, presidente é orang nomor satu, mesmo símbolo da unidade nacional, né? E depois, garante funcionamento de instituições democráticas. Presidente é competente, não é ilegal que lá é. Presidente de serviço não é lá, não é ilegal que lá é, né? Tribunal não. Sim. Então ela concorda, serviço tribunal, halo lei, halo be alteração tem que ser halo perombakan e tribunal não vai. Presidente, o presidente da República e o comandante supremo das Forças Armadas, ok? Agora, ia acordam que putusan tribunal recurso pengadilan paling tinggi agora Timor maknya, ok? Di sana yang 14 Juni 2010, 14 de junho de 2010, di sana. Sempre o presidente da República tem poderes de ingerência, okay? na área executiva, tendo mesmo alguns poderes próprios do executivo em exclusividade. O presidente da República ia poder meter a competência do governo união. No governo nós ia de competência raci. Mesmo competência raci governo íamos, tribunal recurso ATT, também semi-presidencialista, governo presidente nós ia competência sempre ia poder de meter a competência do governo união. No tribunal ATT pengadilan paling tinggi tampaknya saya presidente atau spesifika atau estuda lah tu rainian ou itu hal buat sel kulit dan hakaran itu saya presidente hari hela lei permitir itu kuliah governo kata se o governo hau nomeia eta buat sira for tomar de posse hau presidente da república ama uma nação ina uma nação decide buat tudo tem que em prol do povo né tem que ter maior benefício para público di itabot hal programa ne antes hal promulga tem hari kata kredit da sekolah ne be info beasiswa ne fo bahirona ne la bele mahotu tambah ne maka sai presidente tem hari laser ne se português lah hatene inglês lah hatene interpreta lei lah hatene pior perigoso feliz hora badbar feliz kuliana mas hokar katene feliz ni número sorteio re hira karek 15 número 15 nem harus ne vota da Laida e Tinan Lima. Nem batu número 15. Vota da Laida e Tinan Lima. Se tá vota é programa lá los. Tinan Lima tá sofre. Kare hau 2027 mais fale bel vota fale. Se normal boletim tá lá yauna. Tamane median oh ita bot idari nurak demais. Ita label Hanoi dane
Se imagina se hau lá com Coreia agora, aba hau mata tia? Lá com Coreia não tu? Ah, se idade que quando mais, reinfal 2027. Tina idade hau mata tia? Lá com Coreia não los galai. Também é tempo né agora. Ita lá bela pensamento passado, kolot dia agora, idane reinlai, kelihatan tua belum tentu pintar. Itu ita bothare. Fábrica ini kan hau tempo. Los galai. Hau 30 tahun sekarang ini kemai tiona. Quer dizer, tua tidak menjamin Anda pintar. Nah, tidak menjamin. Orang banyak tua pun bahasa yang Portugis tidak tahu. Okay? Não sabe falar português, los galai. Uma vez, tua mus banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia, los galai. Se hau Presidente da República, inglês, português, teto bahasa espanhol, belo outro. Hau precisa interpreter. Sai. Hau bela quer carta rati, assina rasi. Ele lê rasi, interpreta rasi, que é português, Escola de Direito Constitucional do Brasil. Também está compreendendo ela. Número 15 me bele pass hoy, mam feliz galai. Número sorteio ni, kita botar. Ni kan Emma Magdulas, toh. Emma Magdulas número tu larang, okay? Atau influencia nomor ni, semua Roma como boleh influencia yang foto leucemia los galai. Wis antes mam feliz ba foto na mam feliz na hanuin hakarak bahira. Uluk ni mana dia clear nomor kolega telefone harus ni. Bang kita buat pas sorteio ni nomor 11 mah dia. Dia nomor tamasa ni tamane Victoria 11 ni. Wis mam feliz lah hanuin rasi ku. Hau lah hanuin rasi kira. Dia bahan ni dia hau mah tu foti. Mas lá depois ambil turun apa? Presidente Tribunal Recurso mak foti. Ni mak dula. Funcionário da dulas ni foti. Fotifonia pois ni lede. Então, mana beli influencia nomor ni soma Roma los kala. Tambah ni acak ni kala. Então, orang nanti hotunia 1, 2, 3, 4, 5. Narlah sai ni. Dan de repente musuh 14 ni. Ramos Hortania. Então, hau tur le kotuk, senhor Tomás Cabral tur hau ni oin dia. Depois de Hortania, kita pot ni ngana. Okay? Nessa secret. Sira doko dulas dau, agora de repente dia foto mai, okay? Foto ti mai, hau narang sai. Depois saya falei, senhor Sanami. Então, berbahagialah dia yang berada di dua orang hebat. Jadi hau ni hendak 15 ya keras leteng ya Dr. Ramos Horta iya Craig iya Senhor Sanami. Jadi uluk hau pernah servis com o senhor Ramos Horta. Hau assistente Ministério do Negócio Estrangeiro ia 2003-4 tidak, ya napa. Pois hau diretor geral de Missão Ministério do Negócio Estrangeiro, serviço da Embaixada Timor China napa, coordenador napa. Então, hau conhece dia hau, agora bos anak buah semua jadi calon. Okay, Nurua bahu tu kompete. Okay, mam feliz hakar katene mam feliz kompeti iha eleição presidencial ni terkait iha mana jangan beresing ning include mam feliz fear garante que ita ser eleito iha. Parece ne. Povo é soberano, los que leto. Também por exemplo, ita parlamento, explica tu. Ita parlamento ita iha ema sirna be maka halal lei, okay? Ema sa halal lei fotokopi. Delos asli, okay? Asli ni mak boleh constituinte originário, okay? Originário dia ita boto hau, ita ser estrada né, ita milhão, ita no original. Ema constituinte originário. Sira na bane constituinte de fotokopi se representa ita. Por exemplo, povo milhão de Hamrik dia ita comunista. Bel comunista queras. Ita milhão de Hamrik dia ita kar monarquia. Bel monarquia queras. Tamba soberania ni reside ita iridak ne. Nema cada indivíduo soberano, okay? Tama ita ma constituinte originário, ita nema constitusi yang original, okay? Tama ita ma decide for poder basear sobre a lei. A constituição ita bo ita agora ita be constituição Timor-Leste, ne copia idos ita. Original ma ita kar muda bele. Agora garante que lá how eleito, okay? Ne depende do povo, né? Se povo diz né, a minha cara é mais jovem, mas tem culé inglês, português, teto, basno espanhol, dua escola né, escola, mas cara que né. Bele. Hoto tu batu, ita bot batu, hoto tu batu, bele. Sai presidente da República. Apa sira geger kedas. Apa sira misal que vota ita. Bele. Povo soberano decide ser minha carreira conforme minha cara. Agora ita bot reke. Hoto protesta vice-primeira-ministra. Povo mahili oh ini vice-primeira-ministra anda suka tidak suka.
né? Tamba povo soberano. Tamba nem o povo que decide. Hari programa dia vota. Se ela coi vota, terus tina lima serviço lá, escola mos lá, tam programa que escola lá. Depois por sala Antônio Maria João. Lá sala sendiri. Afia kata manfelis ni programa ohin política ohin ni povo bere foi para palagi o mahara candidato ni mais jovem e agora se não é larang monoto mais jovem e competente. Sim. Tam hau pernah saya assessor na ba membro do governo. Tur det hau maker assina det. Hau mak programa hau sem assina det. Okay? Hau competente em área on hau atene. Compreende lei, escola de direito constitucional do Brasil, escola de economia, escola bancário financeiro, competência e a serviço ONU, e o UFP, e o NDP, Banco ANC, serviço e a Ministério dos Estrangeiros, e a Parlamento, e tempo no ba, serviço mos e a Nebeta, e a Inglaterra, escola também na ba, embaixada da China, competência e a baractiona. So agora reinfiro esse povo. Se ita cara povo gosta ita né? Ita tem hal programa ida, benefício não tem uma bara. Se ita hal programa vai ter grupo de lá que troca tita programas lá conte. Ok, vamos feliz o programa será hoje vamos feliz kuliah ou na política será hoje kuliah né? How kerja tene horas nera tereka tak Timor Leste asoro hela virus invisível ida COVID-19 virus Omicron e agora mus moras dengan café tadi sedang barak inclui barak balemos la convida kerja mang virus la feta moras sernega não sei lá haula sila ketan COVID sila ketan moras sim okay karik tambah itania besar kekebalan tubuh né né karik forte tebes né karik forte. Agora, ita hare COVID ne impacto na Sambara, na Sambara até alastra yang merambat baita hotu, kona baita hotu, okay? E depois dengue mos barak ne tambah susuka buat serne, estraga ita ambiente. Impacto buat ser tambah sa. Kita buat reto, se ita ya na Sambara ema rico mos kona COVID. Quer dizer, buat ne los tambah kiak. Mebe kono susuk kita buat hare. Se tabot lá higiene ya uma, se lokan se ulu bapa halo ne tempo halo be dalam lá com outro tiona, How foi exemplo claro, concreto. E a Indonésia ne tempo, ita é funularan. Quando halo uma tem husu izin, uma fatuk serne, husu izin, Halo se lokan halo tene izin, tem funularan. Merdeka tia, halo uma izin laya, teman-teman. Funularan ita halo masih izin. Setelah ema hori be buat bobot seramai be stomach background itu buat nyuma tam izin lah ya. Ema sobut ya. Merdeka tiona, runguranga lifal ulu ke fundu larang. Halo uma izin lah ya, selokan takahotu be dalam takahotu. Com certeza susuk mai ya malaria mai dalida. Impacto ida agora. Cabe ba ema se ukune, ministro sira tem hari kata se iha fundu ne larang, ita halo ita situir aturan umaniang. Sama-sama merdeka aturan lain. Ane ita ikuma ita ni hari. Sim, Manfeliz, se Manfeliz lá feita mora serne durante Manfeliz lá ter protocolo ga Manfeliz consome hahan nutrição roma. Importante ita mak tem cuidado det halo ligação ho ema, la bele lao arbiu ya fate ne maka possivelmente bele e impacto by dane, Também ne cabe ba ema idak ne ho di hari ni Saudi gala ne responsável ema dia se akar moris naru kita tem cuidado teniam para se ite programa dia que nita baulu dia la lehan ba cuidar é uma barra tem programa também tem cuidado ni haunoin mos cabe ba governo se mos disseminação informação atau por exemplo se ita halo lockdown kari tem hare manehang ia galai buat tem hate ne la bele dia depois ita lockdown emahan lai ema protesta ba ita insulta fale mana la bele ita tama povo ne nia ne soberano nia bel kulesan ni hakarak ita mak tengit oi mahar hakarak hukum teng oi mahar si hakarak deng em adora de tita lali ke hukum teturi tanuma ita adora ten yang ras. Oke, Mang Felis oi haruna Mang Felis ya tambah idari botona mas hares hanes nessa 20 taranos ne tama Mang Felis dan lalaruma konsume salada mak barakle Mang Felis nia haham favorito ne salada how ladung gosta ham mak nazar ne how prefere dia salada sim how ba festa karik ba fati rumah how ba ham salada ne ita bot bibi kar how prefere mak salada ne prefere salada okay
tambah depois ita moris muito lebel hanoi barak da mais lebel hanoi milhão cara dia clube investe em educação escola online mas barak kita bahareti ya halo it inglês capaz ita ne português aumenta tan vocabulário serne parle lei serne azulita buat se o kuleta bot investimento puluhan tahun Sing oing Mang Felis dan prefer mahan salada ne fating Mang Felis nya oing ne fresh kuan salada sana. Ajak Mang Felis ikus leo Mang Felis karikala itu ba Presidente da República itu yang saya tanya komunikasi entre liderança geração 75 74 inclui mas a liderança geração Fonseca. Hanisane buat tidak hukum ne ita tem que fazer quando ita cair outro poder ita na lima larantoma ita ma cria problema ita niang tambah se buat tidak moris ya mundo nene ema hotu hakar poder ema bar hakar poder tam poder belelori benefício oing agora se ita eleito para presidente importante colher ema hare importante lima que tem tur constituição hare constituição de hansa ita tur será uma constituição até tene itla bela ba interpreta fal tur de negócio tur de hakar poder how interpretança ne para beneficiar Antônio ou Maria ne perigoso tambah ita interpretação né ita tu desvia fala é marcelo no direito por exemplo direito nenhuma forma governo foba nem forma governo ita lebel interpreta o enselo fala tu halo fala ne ba fala ne ba ne ita foi ter me poder ne ita compartilha o ema ne ita fotiona então ita cria tensão ida problema no é marcelo sai líder ne hare maior benefício ba público decisão política é kebijakan publik ne tem que foti hare ba interesse é mabarak niya se interesse tabot ni ande dia clube tabot bahari companhia privado tur he tabot companhia decide hatama tabot nya família toma kenaba hasaimos ni urusan tabot nya estado ne laos idane estado ne foto decisão sempre hare maior benefício ba público ma henebe ane halo idane dia Mang Felis atau obrigado e agradecer a Mang Felis no tempo nebe makabele hatam minha convite participa e podcast afiar kata Mang Felis no programa no política nebe makaohin kuliah ona pogo bele rona e pogo bele fo confiança tamba Palai asatan ho candidato nebe mais jovem e afiar kata mais candidato mais jovem los mais estúpido mais jovem os kakuta mo joga tamane vota da laida ia tina lima ne alarang vota da lei tina lima ne alarang número 5 número 15 programa crédito da escola banco de desenvolvimento reforma justiça dando juiz levemente a política depois ita para Timor né tem que sair mais um seminarai ita bele rende bebe assim depois ita nunca mais ba ita por exemplo a minha oportunidade retang beasiswa ba escola mas selu lah retang então ita tem que buscar meios de crédito da escola para outra oportunidade que a carico oportunidade nessa dia obrigado obrigado da oportunidade baik tabot hermoso dia maluk sira Rohan Baidani tenia programa podcast ho candidato presidente República Felisberto Duarte adeus